Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sã Doutrina, programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, programa da IPP-TV, que oferece a você gratuitamente um curso básico de Teologia Reformada. Nós estamos estudando o grande tema Soteriologia, e dentro do tema Soteriologia estamos estudando o subtema Vocação Eficaz. Dentro do subtema Vocação Eficaz, no programa anterior, programa de número 87, nós estudamos o subtema, o subtema, os alvos da vocação eficaz. E nós vimos alguns assuntos muito importantes que eu quero aqui, não falar de todos, obviamente, mas fazer, como nós sempre fazemos, um breve resumo do que nós vimos no programa anterior. Então, o programa anterior versou sobre os alvos da vocação eficaz e nós vimos que aqueles que são chamados para certos objetivos específicos. Nós estamos falando da vocação eficaz, do chamado eficaz. Quem foi chamado para especificamente desenvolver algumas atitudes. Foi chamado para especificamente, de forma especial, viver algumas realidades, alguns objetivos, algumas finalidades. E nós vimos que no Novo Testamento, especialmente, nós temos a indicação de para que essas pessoas foram chamadas. De forma resumida, aqueles que foram chamados são chamados eficazmente, primeiro, para a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Quem foi eficazmente chamado, foi eficazmente chamado de forma especial para desenvolver comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Também foi chamado para a vida eterna, que é o resultado de uma vida com o Senhor Jesus Cristo. Foi chamado para o reino de Deus, foi chamado para a glória de Deus, também foi chamado, obviamente, para uma vida de santificação, uma vida de santidade. Aquele que foi eficazmente chamado foi chamado para seguir a Cristo como exemplo no contexto do sofrimento. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqueles que foram eficazmente chamados foram também eficazmente chamados para a liberdade que só Cristo pode oferecer, e para o prêmio da soberana vocação de Deus no Senhor Jesus Cristo. Então essas são as principais verdades que mostram para que essas pessoas foram chamadas. Todos aqueles que fazem parte do povo de Deus foram eficazmente chamados, especialmente para experimentarem essas realidades. Nós vimos também que a Confissão de Fé de Westminster, que vai ser citada no programa, na aula de hoje, aula de número 88, ainda estamos resgatando alguns conceitos do programa anterior, mas vimos que a Confissão de Fé de Westminster trata no seu capítulo 10 especialmente desse tema, especificamente do tema da vocação eficaz. Tanto é que o seu título é Da Vocação Eficaz. Vimos também no programa anterior que a doutrina da vocação eficaz, ela está relacionada de forma direta tanto à soberania divina, a soberania de Deus, ao fato de que Deus ele é totalmente soberano, ao mesmo tempo a vocação eficaz está relacionada à responsabilidade humana. Então, toca nessas duas verdades que nós já citamos e de alguma forma fizemos algumas considerações em vários programas anteriores, Vários temas estão de forma muito clara relacionados a soberania divina e responsabilidade humana e levanta algumas reflexões. E vimos também, por fim, que esse tema ele é comentado por diversos estudiosos. Um dos estudiosos que nós citamos no programa anterior é o John Murray, e nós queremos aqui repetir uma frase dele. Abre aspas, vai ser projetado aí para você. John Murray diz o seguinte sobre esse tema da vocação eficaz ou do chamado eficaz: a magnitude da graça enaltece a obrigação. Então, a magnitude da graça enaltece a obrigação. Essa frase aqui nos faz pensar em muitas coisas. Queremos destacar aqui especificamente o seu propósito principal. O fato de que nós fomos chamados para viver uma vida digna daquele que nos chamou e que deve ser marcada por consagração. Infelizmente, muitas pessoas vão duvidar da doutrina da vocação eficaz, dando um poder que o homem não tem
e não considerando a soberania absoluta que Deus tem de forma total e perfeita. E elas vão acreditar, infelizmente, que, bom, já que vocês acreditam que Deus chama de forma eficaz, então eu posso viver de forma tranquila, numa inércia, sem nenhum compromisso. Algumas pessoas, infelizmente, por não entenderem de forma correta a doutrina da vocação eficaz, do chamado eficaz de Deus, o fato de que Deus chama e esse chamado é irresistível, ele chama de forma eficaz, elas dizem que o homem não passa então de um robô e que o entendimento dessa doutrina levaria a uma vida cristã de inércia e de descompromisso. Obviamente que nós discordamos de forma total desse tipo de afirmação, desse tipo de entendimento. Nós acreditamos na doutrina da vocação eficaz ou do chamado eficaz, porque ela é ensinada tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. E essa frase aqui do John Murray, ela consegue captar duas verdades que estão presentes na doutrina da vocação eficaz. Deus nos chama de forma eficaz não para uma vida de inércia, de apatia, mas para uma vida que honra aquele que nos chamou. Por isso, a magnitude da graça enaltece a nossa obrigação. É exatamente pelo fato de que nós somos salvos totalmente pela graça que isso deve provocar em nós o quê? A reflexão na seguinte questão: eu fui chamado para algo. Eu estava morto e agora estou vivo. Não para viver uma vida de morte, obviamente. Eu estava morto e fui chamado eficazmente para viver uma vida que glorifica aquele que me chamou. Então, nós fomos chamados para viver uma vida digna daquele que nos chamou e que deve ser marcada, essa dignidade deve ser marcada por consagração, compromisso, vontade de amar, glorificar e honrar a Deus na minha vida, aquele que me chamou de forma eficaz. Então esses foram os principais temas, de forma muito resumida, que nós vimos no programa anterior, programa de número 87, que falou especificamente da vocação eficaz, ou melhor, dos alvos da vocação eficaz. Quais são esses alvos? Nós aqui fizemos esse breve resumo. Se você quiser mais detalhes sobre esse programa, é só voltar no programa de número 87. O programa de hoje é um outro subtópico dentro desse tópico da vocação eficaz. Se no programa anterior foram os alvos da vocação eficaz, hoje nós veremos nesse programa de número 88, a vocação eficaz na teologia reformada. Então, como já foi mencionado, a doutrina da vocação eficaz, ela foi e continua sendo uma doutrina importante e uma doutrina extremamente cara na história da teologia reformada. E aqui, basicamente, no nosso programa, nós vamos relembrar alguns nomes, alguns estudiosos e alguns documentos históricos que sinalizam essa importância que é dada na tradição reformada, inclusive antes da Reforma Protestante, aqueles que, mesmo não tendo o nome de reformados, defendiam verdades que os reformados vão defender a partir do século XVI. Nós vamos ver alguns documentos e alguns estudiosos que, naquilo que eles escreveram, eles refletem, eles sinalizam a importância dessa doutrina. Primeiro estudioso, que a gente não pode falar de alguma forma, seria um anacronismo, chamar Agostinho de Hipona de reformado. Por quê? Porque ele é lá dos séculos 4 e 5. E a reforma é um evento histórico, super importante, nós já falamos um pouco, e Deus permitindo, vamos continuar falando, um evento lá do século XVI. Então, nesse aspecto, a gente não pode falar que Agostinho de Hipona é um reformado. Há um sentido em que, obviamente, existe uma ligação direta, porque os reformados vão beber filosófica e teologicamente em Agostinho de Hipona, porque existe sim uma sintonia entre os autores reformados, os autores pós-reformados e a teologia agostiniana, ou boa parte dela. E uma frase específica aqui, um pequeno período daquilo que Agostinho escreveu, diz o seguinte: você, por favor, acompanhe conosco essa afirmação de Agostinho de Hipona, abre aspas. Quando, portanto, o evangelho é pregado, alguns creem, alguns não creem. Mas aqueles que creem, atentando à voz do pregador vinda de fora, ouvem a voz do Pai no interior e aprendem,
ao passo que os que não creem ouvem exteriormente, mas interiormente não ouvem e nem aprendem. Isso quer dizer que aqueles que é dado crer, mas a estes não, porque ninguém pode vir a mim, diz Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. Então nesse período aqui escrito pelo Agostinho de Hipona, nós vemos a verdade da vocação ou do chamado eficaz. E nós temos aqui algo que nós vamos comentar um pouco mais à frente, né, que é o convite do Evangelho, que é algo que expressa uma exterioridade, e o chamado eficaz, que é algo que expressa interioridade. Todos podem ouvir externamente o pregador, né, pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. E é possível resistir à pregação de um homem, mas é impossível resistir à ação do Espírito Santo internamente quando ele quer converter uma pessoa. E esse escrito aqui, essa afirmação de Agostinho, fala dessas duas realidades. Pessoas que ouvem externamente a voz do pregador e algumas pessoas que ouvem interiormente, internamente, a voz do Espírito Santo chamando-as. E quando uma pessoa crê na palavra de Deus, pregada exteriormente, obviamente pelo pregador, significa, quando ela crê, que existe o chamado interno, o chamado eficaz. Outros não vão ouvir, ok? E aí é uma reflexão que nós devemos, não querendo julgar o outro. Essa é uma reflexão, ou essa é uma afirmação, melhor dizendo, que nos leva a uma reflexão interna, uma reflexão, uma autorreflexão. A questão é a seguinte, trocando em miúdos e dizendo de uma forma simples. Não é para você ficar adivinhando, por que o outro creu, por que o outro não creu. Eu creio? Essa é a pergunta que eu devo fazer. Alguém pregou a palavra, você ouviu a pregação do Evangelho, que te chama ao arrependimento dos pecados e à fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pergunta não é por que o outro não creu, por que o outro creu, não. A pergunta é, eu creio? Eu creio que sou um pecador que precisa de arrependimento? Eu me arrependi e continuo me arrependendo? Eu criei e continuo crendo no Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador? Se a resposta é não, então existe uma advertência. Creia, se arrependa dos pecados e creia no Senhor Jesus. Se a resposta é sim, a gente sabe que isso é pela graça de Deus. E se eu tenho preocupação com a salvação do meu próximo, eu não fico questionando a soberania de Deus, até porque seria inútil e improdutivo. Eu oro por ele, oro com ele e prego o Evangelho para essa pessoa. Ok? Então esse é o primeiro pensamento aqui de Agostinho de Hipona. Vamos dar um salto agora de alguns séculos, e agora sim, de Agostinho a gente vai lá para João Calvino, no século XVI. E João Calvino, um comentário anterior aqui, ele chamava a vocação eficaz de vocação interior, tá? Então, chamado eficaz, vocação eficaz, chamado interior, vocação interior, são expressões que têm algum tipo de diferença, mas que apontam para a mesma realidade. Dito isso, ele diz o seguinte, acompanhe a leitura. Somente quando Deus brilha em nós pela luz do seu Espírito, é que obtemos algum proveito da palavra. A vocação interior, a qual só é eficaz e peculiar ao eleito, é distinta da voz dos homens que vem do exterior. Então perceba que semelhantemente, utilizando de outras palavras, de outras expressões, mas semelhantemente João Calvino está falando basicamente, essencialmente, aquilo que Agostinho falou séculos anteriores. Agostinho lá nos séculos 4 e 5, João Calvino lá no século XVI, falando dessa diferenciação, dessa distinção existente entre a voz exterior, voz interior, um chamado exterior, ou uma oferta do Evangelho que é feita exteriormente pela boca do homem, mesmo pregando a palavra de Deus, obviamente, e o chamado, a vocação interior feita pelo Espírito Santo. Ok?
Agora vamos lembrar alguns períodos importantes de alguns documentos importantes na história da igreja cristã em geral e reformada em especial. O primeiro documento ao qual nós vamos nos referir aqui são os famosos aqui, os cânones de Dort, e eles fazem aqui, nós vamos lembrar de duas declarações, qualificando a vocação como sendo eficaz e relacionando essa vocação eficaz com o convite do Evangelho, algo que nós já citamos. Então aqui uma dica para a gente compreender. É possível fazer distinção entre o chamado, o convite do Evangelho e a vocação eficaz. Inclusive nós tivemos alguns programas só para falar sobre o convite do Evangelho, ok? Dúvidas sobre isso? Volte nos programas anteriores. Nós estamos aqui tentando esmiuçar, sem nenhuma pressa, esses temas, esses subtemas, para a gente buscar, de alguma forma, pela graça de Deus, compreendê-los da melhor forma possível, tá? Então aqui, relembrando, principalmente nessas citações dos cânones de Dort, e nós vamos lembrar de dois artigos que estão lá nos capítulos 3 e 4, os autores que confeccionaram os cânones de Dort, eles fazem uma distinção entre a pregação do Evangelho, né, o convite do Evangelho e a vocação eficaz. Então vamos lá, capítulos 3 e 4. Primeiro, o artigo 8, que diz assim, vai ser projetado para você, acompanhe a leitura. Tantos quantos são chamados pelo Evangelho, o são seriamente, pois Deus revela séria e sinceramente na sua palavra o que lhe é aceitável, ou seja, que aqueles que são chamados devem responder ao convite. Além do mais, ele também seriamente promete a vida eterna e o descanso a todos que a ele forem e crerem. Então, especificamente nesse artigo 8, nós vemos que existe uma seriedade no convite do Evangelho. Alguns críticos dessas doutrinas dizem que esse convite não é tão sério assim. E, de novo, nós gastamos alguns programas para falar que esse convite do Evangelho, que é feito a todos, ele é sério. Existe uma seriedade. O chamado ao arrependimento, que está presente na pregação genuína do Evangelho, ele é sério. O chamado ao arrependimento e o chamado à fé somente no Redentor Jesus Cristo. Ele é feito a todos indistintamente e de forma séria, embora nem todos vão responder positivamente. Então esse foi o artigo 8. No artigo 9, dos capítulos 3 e 4, nós vemos a seguinte afirmação. Abre aspas, acompanhe a leitura. Não é por culpa do Evangelho, nem de Cristo, que é oferecido nele, e nem de Deus, que chama os homens por meio do Evangelho e concede a eles vários dons, que aqueles que são chamados pelo ministério da palavra se recusam a ir e se converterem. A culpa é deles mesmos, alguns dos quais, quando chamados, sem fazer conta do perigo que correm, rejeitam a palavra de vida. Outros, embora a recebam, não permitem que ela deixe uma impressão duradoura no próprio coração. Portanto, sua alegria, que foi despertada somente por uma fé temporária, logo desaparece e eles a renegam. Ainda outros sufocam a semente da palavra com os espinhos dos cuidados e prazeres deste mundo, e não produzem nenhum fruto. Isso é o que o Salvador ensina na parábola do semeador. Então percebamos aqui nesse artigo 9 que aqui os autores deram um passo mais à frente. Todos aqueles que, nem todos aqueles que ouvem o convite sério e geral do Evangelho, eles vão realmente crer. Alguns rejeitam, e esses que rejeitam, a culpa obviamente não é de Deus, nem do pregador, nem do Evangelho. A culpa é de quem disse realmente não. Outros vão aceitar, mas de uma forma superficial, porque posteriormente, de forma rápida, eles vão se encantar pelos prazeres, pelos espinhos tentadores desse mundo. Agora, em ambos os casos, de novo, nós estamos falando de uma doutrina que trata tanto da soberania de Deus quanto da responsabilidade humana. E nós entendemos em parte essa relação, existe uma parte que obviamente é cercada em mistério. E nós já vimos, né,
que o mistério, a parte de mistério, relacionada não só a essa doutrina, mas em outras doutrinas também, ela é totalmente compatível quando nós temos a certeza, a consciência de quem Deus é, quem nós somos e do objeto que está diante de nós para o nosso estudo. Ele tem sim o seu quê de mistério. Afirmemos o que a Bíblia afirma, nos calemos naquilo que a Bíblia também se cala, ok? Continuando, agora indo para um outro documento, então vimos Agostinho, uma frase dele, né, um período dele, João Calvino, 2 artigos dos cânones de Dort, agora um outro documento muito importante aqui na história da Igreja Cristã em geral e da Igreja Protestante Reformada em particular, a famosa Confissão de Fé de Westminster, que também ensina a vocação eficaz, ali especificamente no capítulo 10. E nós não vamos ler todo esse capítulo, que é formado por vários incisos, mas nós vamos ler aqui dois parágrafos, digamos assim, desse capítulo 10. Primeiro, o inciso número 1, que diz assim: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, ele é servido, no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, e transpondo-os para a graça e salvação. Isso ele o faz iluminando seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Perceba que nesse período aqui da Confissão de Fé de Westminster, primeiro, é um período bastante denso, né? Existe uma densidade, existe uma riqueza de várias doutrinas. Num parágrafo você tem muita riqueza teológica aqui. E a gente não tem, né? Não tem nenhum tipo de pretensão de chegar perto, de explorar profundamente isso daqui. Mas para aquilo que serve para a nossa aula, para o nosso tema, que é a vocação eficaz, né? Especificamente a vocação eficaz sendo identificada, sinalizada em alguns documentos importantes, como é o caso da Confissão de Fé de Westminster, quero destacar aqui que o texto fala da soberania de Deus, o fato de que um Deus soberano faz escolhas soberanas e, obviamente, ele escolhe soberanamente o seu povo. O meio para isso é a pregação do Evangelho. Deus chama eficazmente os seus eleitos, o seu povo, a partir da pregação genuína, sincera, né, do Evangelho, que é feita a todos. Mas aqueles que vão ouvir são aqueles que são iluminados pelo Espírito Santo. Usando uma outra linguagem, perceba que quando eu digo aqueles que ouvirão são aqueles que são iluminados pelo Espírito Santo. Esse tipo de linguagem está enaltecendo a soberania divina. Agora eu posso falar da mesma verdade enaltecendo a responsabilidade humana. Aqueles que serão salvos são aqueles que ouvem o chamado, né? Ouvem a pregação do Evangelho e arrependem-se dos seus pecados e creem no Senhor Jesus Cristo. Estou falando da mesma realidade, só que agora do prisma não da soberania divina, não que anule a soberania, isso é impossível, até porque a soberania não pode ser anulada, mas enaltecendo, destacando a responsabilidade daqueles que ouvem, a responsabilidade dos homens. Agora no finalzinho, né, e aqui eu estou deixando muita coisa sem falar, mas no final tem algo muito precioso. Ao mesmo tempo que nós vemos no ensino bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus soberanamente chamando o seu povo, e é ele que faz essa escolha, ele não trata o ser humano como sendo um robozinho. Perceba que no final os autores dizem assim: atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de uma maneira que eles vêm muito livremente. Ninguém vai para o céu sendo puxado pela orelha. Ó, eu não quero me arrepender, mas Deus me escolheu, então vou ter que ir para o céu sem querer. Não, isso não existe. É de uma maneira perfeita. Se a gente estava morto no pecado, o morto não pode fazer uma escolha. Ele está morto.
A situação do homem, e aí nós gastamos muitos programas, desde os primeiros, né? A gente está no programa de número 88. Desde o terceiro, quarto, quinto programa, nós estamos falando aí, né, do fato de que lá em Gênesis 3 o homem não ficou doente. Se ficasse doente, precisava de um remédio. O homem ficou morto espiritual. E o morto não faz escolha. Morto espiritualmente, filho de Adão, usando uma linguagem lá do C.S. Lewis, um filho de Adão não pode se arrepender, não pode crer, não pode querer a Deus. A linguagem bíblica para falar da situação do ser humano depois do pecado é uma linguagem dura e real. Nós éramos filhos da ira, inimigos de Deus. E o inimigo não pode gostar do seu inimigo, é óbvio. Se Deus não fizer algo no nosso coração, a gente está perdido, completamente perdido. Então acontecem as duas coisas. Deus toca no nosso coração, gerando vida, e nós sinalizamos que nós estamos vivos com arrependimento e fé. De uma maneira perfeita, que a nossa lógica de repente não capta tudo, né? Todos os aspectos. Mas quem se arrepende é a pessoa que se arrepende. Se você é cristão, foi você que se arrependeu. Foi você que creu no Senhor Jesus Cristo. Você não foi obrigado a isso. Você se arrependeu e creu em Cristo. Mas não graças a você, graças a Deus. A fé é uma necessidade do homem e é um dom de Deus. O arrependimento, Deus não se arrepende, Deus não erra. Eu é que tenho que me arrepender. Então é responsabilidade minha. Agora a pergunta, eu consigo sozinho? Eu não consigo, nem você, ninguém consegue. Arrependimento e fé são necessidades do homem, é o homem que tem que se arrepender e ter fé. Agora, quando o homem se arrepende e ter fé, ele não bate no peito e diz, né? Eu consigo e não precisei de Deus. Não. Graças a Deus eu me arrependi e tive fé. Então as duas coisas se encaixam. Elas vão se encaixar sim. Talvez não na nossa lógica, talvez não quando a gente sente e quer, né, entender de forma pormenorizada, lógica, sistemática, essas coisas. Mas todo mundo que é cristão sabe. Se não fosse Deus me escolher, eu não o escolheria. Eu dependo totalmente de Deus e eu sou responsável perante Deus. Guarda essas duas palavrinhas. Dependência e responsabilidade. Somos totalmente responsáveis. Somos totalmente dependentes. Talvez aqui haja algo que nos ajude. Você é, eu sou, nós somos totalmente responsáveis. Totalmente dependentes. Essas duas verdades, sem nenhuma dúvida, são ensinadas nas Escrituras. E essa parte aqui, esse primeiro inciso, esse primeiro, não capítulo, né, mas esse primeiro parágrafo da Confissão de Fé de Westminster capta essas duas verdades. Vamos agora para o quarto parágrafo desse 10º capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que continua tratando sobre o tema da vocação eficaz. Vai ser projetado aí para você, acompanhe a leitura. Os não eleitos, embora tenham sido chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas das operações comuns do Espírito, contudo nunca se chegam a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio os que não professam a religião cristã. Por mais diligentes que sejam a conformar sua vida de acordo com a luz da natureza e com a lei da religião que professam. Afirmar e manter que o podem, que o podem no caso aqui ser salvos, é muito pernicioso e deve ser abominado. Ou seja, o caminho para ser perdoado, ser salvo, ser redimido, é o arrependimento dos seus pecados e a fé única e exclusivamente na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação em nenhum outro que não seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Então falamos aí, né, de Agostinho, citamos aí um pensamento dele, João Calvino, 2 artigos dos cânones de Dort, 2 parágrafos da Confissão de Fé de Westminster. Agora vamos para uma pergunta do breve catecismo de Westminster, a pergunta de número 29, que diz assim: como nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo? Resposta, acompanhe a leitura. Tornamo-nos participantes da redenção adquirida por Cristo pela eficaz aplicação dela a nós
pelo seu Santo Espírito. Então o homem participa, né, dessa redenção que é obtida somente em Cristo Jesus, quando o Espírito Santo aplica essa redenção no nosso coração. Nós nos arrependemos e temos fé em Cristo, mas necessitamos de que o Espírito Santo transforme, regenere. Falamos um pouco e vamos falar mais, Deus permitindo, sobre a regeneração, que é a aplicação, né, a implantação de uma nova natureza. A nossa natureza, depois de Adão, ela está comprometida totalmente com a morte. Quem coloca vida é o Espírito Santo, essa regeneração. A regeneração é o fundamento do nosso arrependimento e da nossa fé. Ok? Agora vamos para o Catecismo Maior. Lemos a pergunta 29 do breve Catecismo. Vamos agora para o Catecismo Maior de Westminster. Uma pergunta apenas, a pergunta de número 68, que diz assim: os eleitos são os únicos eficazmente chamados? Resposta, acompanhe. Todos os eleitos, e somente eles, são eficazmente chamados, ainda que outros o possam ser e muitas vezes são exteriormente chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas operações comuns do Espírito. Contudo, pela sua negligência e desprezo voluntário, ou seja, porque eles querem, voluntário da graça que é oferecida, são justamente deixados na incredulidade e nunca se chegam sinceramente a Jesus Cristo. Então eles não fazem isso porque eles não querem. Você nunca vai entrevistar alguém, né? Você que de repente já foi à rua fazer um evangelismo, né? Você nunca vai entrevistar alguém que vai falar para você, olha, eu quero muito crer em Cristo, mas Deus não deixa eu crer em Cristo. Por isso é que eu não creio nele. Isso não existe, né? Essa é uma compreensão completamente distorcida. As pessoas, elas não creem em Deus porque elas são inimigas de Deus. E nós dependemos totalmente de Deus para que Deus mude essa situação. E quando Deus mudar essa situação, né, vai existir de novo aquelas duas verdades de forma sintonizada, embora a nossa lógica não consiga compreender de forma pormenorizada isso. A pessoa vai se arrepender. A pessoa vai crer em Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, essa foi uma primeira parte do nosso programa. Vamos para a segunda, um pouco mais rápida aqui. Então, nessa primeira parte, que nós estamos, né, buscando entender a doutrina da vocação eficaz dentro da história da teologia reformada de forma bem rápida. Então, fomos lá em Agostinho, João Calvino, os cânones de Dort, Confissão de Fé de Westminster, o breve catecismo, o catecismo maior de Westminster. Agora vamos para a última parte, já indo para o final aí do nosso programa de hoje, buscando responder a seguinte questão: como a vocação eficaz se relaciona com o convite do Evangelho? Já falamos um pouco sobre isso, né? Já introduzimos esse assunto lá no início e agora vamos tentar responder, melhor dizendo, né, de maneira geral, essa questão. Qual é a relação? Como a vocação eficaz se relaciona com o convite do Evangelho? Primeiro ponto que nós queremos destacar aqui é que essas duas doutrinas, a vocação eficaz e o convite do Evangelho, são realidades diferentes. Como assim? Como assim diferente? Qual que é a diferença básica, né? Nem todos os que são chamados, convocados e convidados pelo Evangelho respondem com arrependimento e fé. Então, uma coisa é a vocação eficaz, uma outra coisa, outro ensino, uma outra doutrina, melhor dizendo, é o convite do Evangelho. Então, nós estamos falando de verdades que são diferentes. Esse é o primeiro ponto, tá? Não se tratam de coisas que são iguais. E um texto de Mateus 22:14, vai ser projetado aí para você, dos vários textos, nós já lemos vários em programas anteriores, mas eu quero aqui só relembrar de um texto que mostra essa diferença entre a vocação eficaz e o convite do Evangelho. Mateus 22:14 diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então esse é um texto simples, claro,
curto e que demonstra a diferença existente entre essas duas realidades. Aqueles que são chamados e aqueles que são escolhidos. Usando, né, as terminações, os termos teológicos aqui, a diferença que existe entre a vocação eficaz e o convite do Evangelho. Agora, por outro lado, preste atenção. Embora exista essa diferença, nós podemos afirmar que todos aqueles que são eficazmente chamados ou eficazmente vocacionados, eles voltam-se para Deus em arrependimento e fé. Nem todos que ouvem o Evangelho vão responder com arrependimento e fé, mas todos os que são chamados eficazmente sempre vão responder com arrependimento e fé. Uma outra questão importante que a gente deve refletir aqui é a seguinte: embora haja uma diferença, uma distinção entre o convite do Evangelho e a vocação eficaz, nós devemos conservar essas duas verdades juntas. Devemos fazer distinção, mas não separação. Elas estão juntas. Dá para você distinguir. Ó, isso é uma coisa, isso é uma outra coisa. Mas não dá para separar. O método escolhido por Deus para chamar eficazmente um pecador ao arrependimento e à fé, um homem morto à vida, é a pregação do Evangelho. Embora nem todos os que ouvem o Evangelho vão responder com arrependimento e fé. Ok? Então essas verdades devem ser mantidas juntas, elas são diferentes, é possível fazer e é necessário fazer distinção, mas não separação. Ok? Um outro ponto importante é que Deus geralmente chama eficazmente onde a palavra está sendo ensinada e pregada. O poderoso trabalho do Espírito Santo, nesse caso, ele junta-se com a apresentação da palavra feita pelo pregador ou pelo professor, aquele que estiver pregando a palavra. Ok? Dito isso, vamos responder como que o Espírito opera. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, quando chama eficazmente alguém da morte para a vida, para o arrependimento para a fé, ele opera, em primeiro lugar, abrindo o coração e habilitando o ouvinte a responder com arrependimento e fé. O texto que nós vamos ler aqui é de Atos 16:14. Diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Esse é um versículo aqui dentro do maravilhoso relato da conversão dessa mulher, de Lídia. E perceba que o texto diz, que Lídia era uma pessoa temente a Deus. Aqui não significa que ela era convertida, mas ela tinha um certo temor a Deus, uma certa reverência à divindade. Ela sabia que existia, existe alguém maior, o Criador, mas ela não era ainda uma cristã, ela não era uma pessoa ainda convertida. Então, olha só, enquanto ela escutava a pregação da palavra de Deus, o convite geral, sincero do Evangelho, o texto diz, o Senhor lhe abriu o coração. Para quê? Para atender às coisas que Paulo dizia. Então veja aqui o aspecto verbal do Evangelho. Paulo estava pregando a palavra a uma mulher que já era temente a Deus, acreditava que existe uma divindade, existe Deus, ela de alguma forma foi educada dentro dessa cosmovisão, mas não era ainda convertida. Até que o Espírito Santo fez o quê? Abriu o seu coração. Para quê? Para que ela pudesse atender, não é só entender, mas atender, dizer sim às coisas que Paulo estava falando, que na verdade era a palavra de Deus. Então, o Espírito opera, em primeiro lugar, abrindo o coração e habilitando o ouvinte a responder positivamente. Segundo lugar, o Espírito Santo opera iluminando a mente para que o ouvinte entenda a mensagem do Evangelho. E agora o texto de Paulo, agora escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 13. Lá nós lemos assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então perceba que o Espírito Santo ele opera iluminando a mente daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, para que esses ouvintes entendam, compreendam a mensagem do Evangelho. Perceba que Paulo deixa bem claro, né, que o que eles estavam recebendo aqui não era, não vinha do mundo, mas vinha do Espírito de Deus. Para quê? Para que eles conhecessem o que por Deus foi dado a eles de forma gratuita, de graça. Um outro texto, agora lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que fala sobre essa mesma realidade, ou seja, o Espírito Santo operando, iluminando a mente para que os ouvintes pudessem compreender a mensagem do Evangelho. Paulo diz assim, segunda carta aos Coríntios 4, versículo 6 diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então perceba, né, essa comparação das trevas e da luz, e o Espírito Santo como sendo aquele que ilumina a mente do ouvinte para compreender, para aceitar, para crer na mensagem do Evangelho, que nesse texto aqui, né, é sinalizada pelas expressões conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quem agora passa, a partir da ação do Espírito Santo, a contemplar a glória de Deus na face de Cristo, significa que ele está começando a compreender o Evangelho, ele se arrependeu, ele creu em Cristo, ele aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, ok? Terceira verdade que nós vemos, né, da operação do Espírito Santo, o Espírito Santo opera concedendo vida espiritual para que o ouvinte volte-se com fé para Deus. Efésios capítulo 2, versículo 5 diz assim, texto bastante conhecido: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esse é um texto clássico para falar da soberania de Deus, da escolha soberana de Deus, da responsabilidade humana diante de todas essas questões, mas principalmente o fato de que a salvação é pela graça mediante a fé, não a fé na fé, todos têm fé. A salvação é pela graça de Deus. Qual que é o meio? A fé no Senhor Jesus Cristo somente. Isso não veio de nós, é dom de Deus. Nós estávamos mortos nos delitos e Deus nos deu vida, juntamente com aquele que é chamado de água da vida, o pão da vida, a água da vida, o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo Jesus. E aí o texto termina: pela graça sois salvos. Repetindo a ideia aqui, né? Então o Espírito Santo ele age também, principalmente, dando vida espiritual àquele que estava espiritualmente morto. Aqui, mais duas frases depois dos textos bíblicos, duas frases de dois teólogos que têm nos acompanhado desde os primeiros programas e depois as considerações finais e aplicações. O Anthony Huckman, e nós baseamos boa parte dessa aula, ou melhor, a aula praticamente, na obra do Anthony Huckman, na obra de soteriologia do Anthony Huckman, que nós já apresentamos em vários programas, chamada Salvos pela Graça. O Anthony Huckman diz o seguinte: pode-se dizer que a palavra ouvida no convite do Evangelho é feita efetiva na vocação eficaz. Perceba que ele consegue sintetizar numa frase basicamente tudo que nós temos falado aqui, e fazendo relação entre essas duas verdades, que são diferentes, mas estão juntas. É possível fazer distinção, mas não separação, entre a verdade do chamado, né, do convite geral sincero do Evangelho e da vocação eficaz. E olha só o que ele disse: pode-se dizer que a palavra ouvida no convite do Evangelho, ela é feita efetiva, nós poderíamos dizer feita eficaz no quê? Na vocação eficaz. Ok? E o Herman Bavinck, né, um outro teólogo que tem sido bastante citado nas nossas aulas, nos nossos programas, e vale muito a pena conhecer as suas obras, ele diz o seguinte: é uma só e a mesma,
a palavra que Deus permite ser proclamada por meio do convite do Evangelho e a que Deus escreve no coração dos ouvintes por meio do Espírito Santo na vocação interior ou eficaz. Então é a mesma palavra. O pregador, pode ser publicamente ou então num aconselhamento. Uma mulher aconselhando uma outra mulher. Ela abriu as Escrituras e começou a pregar, a falar do Evangelho para aquela outra mulher numa sessão de aconselhamento ou de discipulado, por exemplo. Ou então o pregador, lá no púlpito, pregando a palavra para 5 ou para 1000 pessoas. Imagine, ele está pregando a mesma palavra. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa mesma palavra que alguns vão dizer não, outros vão dizer sim. E é Deus que toca no coração dos irmãos. E ao mesmo tempo é o homem que se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo. É essa mesma palavra que Deus permite ser proclamada por meio do convite do Evangelho, que Deus escreve no coração dos ouvintes por meio do Espírito Santo, naquilo que nós estamos aqui estudando, a vocação interior ou a vocação eficaz. Dito isso, vamos para as nossas considerações finais e aplicações. Primeira consideração, a doutrina da vocação eficaz foi e continua sendo uma doutrina distintiva, ou seja, que faz distinção. Ela faz um destaque na história da teologia reformada e na tradição daqueles que pregaram o evangelho da graça ensinado nas Escrituras. Então, mesmo antes da reforma, se pregou o evangelho de forma fiel, enaltecendo quem deve ser enaltecido, que é o próprio Deus. A nós pertence o corar de vergonha, toda honra e toda glória pertencem a Deus. Então, onde foi pregada a palavra de forma fiel, de alguma forma, usando esse termo ou não, esteve ali presente as verdades da vocação eficaz ou da vocação interior. E essa é uma doutrina distintiva no histórico, na caminhada aí das igrejas cristãs reformadas. Segunda consideração, os documentos mais importantes, como os cânones de Dort, o Catecismo Maior, Breve Catecismo de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster, além de outros que nós não citamos, a Confissão Belga, e por aí vai, bem como os grandes teólogos da teologia reformada, da tradição reformada, ensinaram sobre a vocação ou chamado eficaz de Deus na salvação do homem. Terceira consideração, o ensino da vocação eficaz destaca tanto, preste atenção, a absoluta dependência do homem em relação a Deus, quanto a responsabilidade do homem em suas escolhas e, por fim, a soberania de Deus na salvação do homem. Todas essas realidades são ensinadas quando nós buscamos compreender o ensino dessa doutrina. Quando nós falamos de vocação eficaz, nós estamos falando da total dependência do homem. O homem é totalmente dependente de Deus. Segundo lugar, o homem é totalmente responsável diante de Deus. Terceiro lugar, Deus é totalmente soberano na salvação do homem que diante dele é totalmente dependente. E também totalmente responsável. Todas essas verdades devem ser preservadas para que nós não caiamos em algum tipo de imprecisão teológica ou, em alguns casos, de heresia também. Quarta consideração e penúltima consideração, o convite do Evangelho e a vocação eficaz são realidades diferentes, mas que possuem uma relação íntima, como nós já vimos. Nem todos os que ouvem o convite do Evangelho são eficazmente chamados. Mas o convite do Evangelho é o contexto ordinário, o contexto normal em que ocorre a vocação eficaz. E por fim, o Espírito Santo, ele opera na vocação eficaz da seguinte forma. Em primeiro lugar, abrindo o coração do ouvinte. Segundo lugar, iluminando o ouvinte para entender a mensagem. Terceiro lugar, habilitando o ouvinte a responder ao convite de forma positiva. E quarto lugar, promovendo vida espiritual. Nós somos totalmente dependentes de Deus para termos vida espiritual. Dependemos da ação do Espírito Santo, que
que opera arrependimento e fé no Redentor Jesus Cristo, estamos totalmente nas mãos do nosso Pai Celestial. De forma resumida, era isso que nós queríamos e conseguimos, pela graça de Deus, de alguma forma, compartilhar aqui com você sobre a vocação eficaz, fazendo essa relação com alguns pontos da tradição reformada, com a tradição histórica reformada. Quero terminar aqui com algumas indicações bibliográficas de alguns documentos que nós citamos aqui para você. Preste atenção. Cânones de Dort, ok, que nós citamos. A Confissão de Fé de Westminster, importantíssimo documento confessional, caro aos reformados. O Catecismo Maior de Westminster, é maior porque tem muito mais perguntas do que, né, o Breve Catecismo, que ele é um pouco mais breve no número de perguntas, o Breve Catecismo de Westminster. Você também pode consultar a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg, outras confissões reformadas ali do século XVI e século XVII, e buscar perceber as nuances, né? Algumas se aprofundam um pouco mais, algumas são mais densas teologicamente, outras são um pouco mais simples, comunicam mais com o povo, mas em todas elas você vai poder enriquecer, abranger um pouco mais, né? Aumentar um pouco mais e aprofundar um pouco mais o seu conhecimento, não só para ter o conhecimento, para a nossa prática. Que de alguma forma, pela graça de Deus, essas verdades produzam, pela graça de Deus, sempre com as Escrituras, sempre. Esses documentos só são importantes porque de alguma forma eles refletem o ensino bíblico. Eles são importantes porque expressam o esforço dos nossos irmãos lá do passado para compreenderem e defenderem a fé cristã bíblica naqueles tempos. E hoje nós somos chamados à mesma coisa, mas que tudo isso possa produzir em nós, pela graça de Deus, piedade, arrependimento, humildade, fé e vidas conforme a palavra de Deus. Ok? Então assim nós terminamos esse nosso programa de número 88. Próximo programa, Deus permitindo, nós vamos continuar falando da vocação eficaz. Só que agora é o último programa, se Deus permitir, o programa de número 89, sobre o tema da vocação eficaz. Depois nós continuamos a estudar soteriologia e nós vamos estudar algumas objeções à doutrina da vocação eficaz, analisando algumas objeções acerca da vocação eficaz. Até lá, bons estudos, obrigado por nos acompanhar, que Deus muito abençoe.